Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 40. Fala, Sidney. Fala, Felipe. Fala, pessoal. Tudo bem? Beleza. Segunda-feira, Patriots e Bills, 20-13. Mais um jogo sofridaço para esse time. Sofremos com lesões, sofremos com um ataque que não funciona. Tá começando... Quem disse que a NFL é fácil? Quem disse que ganhar 10 jogos é fácil, né, cara? Vai chegando o final da temporada, os times vão cansando, as lesões vão batendo, os adversários começam a ter mais filme para analisar do nosso time, então vai dificultando para o ataque. As lesões complicaram muito nosso jogo de ontem e vão complicar ainda alguns jogos para frente, então a gente está numa situação um pouco delicada aí. Tem que continuar. A questão, por mais que tudo pareça difícil, só a gente e o Panthers tem 10 vitórias. A gente vai falar durante o programa que a gente está numa situação muito boa para esse NFC East e até para os playoffs a gente está numa situação confortável. Então tem que começar a ser estratégico agora, porque o que mais interessa é a gente ter um time saudável e um time forte para os playoffs, né, cara? É o que interessa, né? A gente sabe que os Patriots, quando começa a temporada, a gente já conta com essa classificação para os playoffs, e o foco é você estar jogando bem em janeiro. Não adianta você jogar bem em setembro, outubro e cair de produção. Então a gente já começa a chegar numa fase que tem que pensar como é que esse time vai estar em janeiro, qual é o time que a gente vai conseguir escalar para as partidas de playoffs, e é nisso que a comissão técnica tem que focar. Bom, a gente já vai falar mais sobre o jogo, sobre tudo isso. Antes vamos para os nossos recadinhos. Lembrar vocês mais uma vez que o nosso podcast agora também está no nosso canal do YouTube. Então este programa que você está ouvindo também está liberado lá. A gente está colocando aos poucos todos os episódios, mas já tem aí a temporada. Os episódios da temporada já estão todos, desde o primeiro da pré-temporada até esse 40 já está lá. Dá para você ouvir se para você for mais fácil. E também lembrar que no nosso YouTube tem o nosso pré-jogo e tem o de dentro do campo. Tem coisa pra caramba ali no YouTube, vale a pena assinar o nosso canal e também convidar todo mundo para sempre dar um like, que é importante pra gente. Por falar em importante pra gente, em crescer, Sidney, a gente fez a promoção esses tempos atrás aqui no jogo dos Redskins, pra gente dar o kit com o copo, o lápis e o adesivo, e essa semana a gente já tem promoção de novo, Sidney, olha que maravilha. Essa vez a gente tá junto com o pessoal da Big Four, um site que vende camiseta, vende produtos da NFL, e eles estão acreditando na gente e vão fazer uma promoção junto. Olha as coisas acontecendo, Sidney. Sensacional, né? É muito, além de você acompanhar e ter acesso a um monte de material aí sobre os Patriots, você também pode ganhar camisa, pode ganhar boné, pode ganhar prêmios. Então, sensacional. Muito legal essa parceria. Espero que seja aí a primeira de muitas promoções nesse sentido. E vamos passar os detalhes aí pro pessoal. Como é que vai funcionar? A partir de hoje já tem um site aí, você já pode entrar. Você vai poder fazer o quê? Eles vão dar ou uma camiseta dos Patriots ou um boné dos Patriots pro vencedor. Você que vai escolher. Olha que maravilha. Você vai escolher se você quer ganhar o boné ou se você quer ganhar a camiseta. Então você entra lá, vai clicar no formulário, o formulário vai pedir seu nome e seu e-mail para a gente poder entrar em contato com você, e você vai falar ali se você quer ganhar a camiseta ou se você quer ganhar o boné. Nisso a gente vai entrar num sorteio, que esse sorteio vai acontecer na segunda-feira, dia 30, e aí o que a gente vai fazer? O vencedor vai receber em casa o que escolheu, bonitinho, certinho, produto oficial oferecido pela Big Four. Lembrando que vai poder se inscrever até o dia do jogo do Broncos, até que acabar o jogo dos Broncos, a gente vai estar recebendo as inscrições. Então convida amigo, irmão, primo, quem quiser, chance maior aí de ganhar o prêmio. E, produto oficial em casa com os logos dos Patriots, moleza já, hein, Sidney? O melhor é impossível, né? Dá até vontade de participar também, mas acho que... Não, a gente não pode não. Não pode não, porque vai que é sorteado do grupo aqui e vão dizer que foi marmelada, então... Aí
Aí é camiseta gate. Vai virar uma Sensacional. camiseta gate se a gente participar e ganhar, cara. Aí não vai dar certo. Muito legal, não deixe de se inscrever, porque realmente são prêmios muito sensacionais. Uma camisa, um boné, você escolhe, às vezes você já tem um boné que é a camisa, ou o contrário, tem a camisa que é um boné, entra lá, se cadastra e torce aí para ser sorteado. E lembrando que a Big Four já liberou pra gente, então se você escolher a camiseta e for sorteado, quando a gente entrar em contato, você vai poder falar o tamanho que você usa, tudo. Não tem essa de ganhar camiseta de criança, não, e você tem que pôr ela num quadro, você não pode nem usar. Vai ser tudo bonitinho. O pessoal da Big Four é gente boa pra caramba. E também a gente recomenda aí, se você quiser comprar produtos do Patriots, entra lá no site, tá aí no post o link deles. Tem bastante coisa pra comprar lá. Eu já comprei uma camiseta com eles bem certinho, tudo bonitinho. E só aproveitar que os preços são bons pra caramba. Para terminar esse assunto de recado, Sidney, a gente tem que falar do nosso Survivor, que acabou, ficou uns tempos aí, a gente começou com 110 jogadores mais ou menos, e essa semana acabou, sobrou só o Wagner Garrett, eu não sei dizer, ou é Wagner Garrett, o cara é meio americano, mas ele que ganhou, parabéns Wagner, não é fácil ganhar o Survivor, eu quase ganhei, cara, quase que eu ganhei de você, Wagner, sorte sua, rapaz. Mas parabéns. Essa temporada foi complicada para Survivor porque teve um bocado de resultado imprevisível aí, né? Jaguars ganhando vários jogos, Minnesota Vikings ganhando jogos difíceis aí, então muita gente ficou pelo caminho. Não, teve semana que caiu metade. Tinha 60 caras participando e teve time que derrubou 30 caras de uma vez. Foi violento o negócio. Mas, de novo, o Wagner ganhou, parabéns Wagner. E não vai ter Survivor mais esse ano que vem a gente volta a fazer. Mas o Fantasy continua, vai até o final da temporada. Para mudar um pouquinho hoje, Sidney, eu vou começar com uma bomba, uma coisa que abalou todo mundo. Gostkowski errou field goal, cara. Que é isso? Tá acabando o mundo, Sidney. Fim do mundo, que coisa incrível, né? Se eu contasse antes do jogo, ninguém ia acreditar, porque é preciso entender como é o nível de excelência do Gostkowski, né? O cara simplesmente não erra. 23 de 24 nessa temporada, não foi um field goal fácil que ele errou, né? Foi um field goal de mais 50 jardas. 54 jardas, o vento estava forte lá em Foxborough, então não tem como você criticá-lo por esse erro, não dá para pegar no pé dele, ele tem muito crédito de sobra, na verdade, então ainda bem que não fez falta no jogo, né? Poderia ter feito, já que o jogo foi apertado, mas já que não fez, então sem problemas, ele tá no lucro ainda. Não, lógico, não tem nem o que falar, ele conseguiu bater o recorde da NFL de field goals seguidos e errou na hora certa, e pelo menos o recorde veio merecidíssimo para ele. Para continuar em time especial aí, antes da gente entrar em defesa, uma coisa que eu achei interessante, que isso já traz também falam bem como foi esse ataque, foi o Ryan Allen que teve que bater 7 punts no jogo, cara. É muito punch, é muito drive que o ataque não conseguiu fazer. E que daí é onde o Allen faz a diferença. Ele teve 40 jardas de média de cada punch que ele bateu. Então se você pegar aí, é quase meio campo que ele põe a bola do outro lado. Nessas horas um bom punter faz diferença, né? Ele muitas vezes acaba invertendo a posição de campo, né? Joga o outro time lá para trás. Agora o que não pode é ele ter essa obrigação, essa necessidade de chutar 7 punts, né? Isso é uma prova de que o nosso ataque não funcionou durante boa parte do jogo. Teve jogo essa temporada que ele não teve nenhum punt, né? Não sei se foi contra o Jacksonville Jaguars, que a gente fez 51 pontos. Não teve punt do Ryan Allen. Então, não ter punt também é o outro extremo, né? É a excelência máxima do ataque. Mas a média dele é 4 punts por jogo. Então abaixo disso aí é bom e acima é ruim, então 7 punts foi ruim. Né? Quase o dobro, né? Ele quase chutou o dobro de punts que normalmente ele chuta. Então, como você disse, mostra que o ataque realmente não funcionou, né? O punt é o princípio que você quer aplicar a sua defesa também. Você quer que ela fique fora de campo o máximo de tempo possível. Então, quanto mais tempo a defesa estiver fora, melhor, porque seu ataque está jogando e está pontuando. E quanto mais tempo o punter não entrar em campo também, é sinal de que seu ataque está funcionando. Tom Brady with an interesting audible right out the gate. A gente já vai falar do ataque, vamos deixar ele por último, vamos falar da defesa primeiro. Defesa que fez uma ótima partida, né, Sidney? Como eles conseguiram... Aliás, foi 2 jogos de defesa, vamos falar a verdade. As 2 defesas jogaram muito bem. A hora que a gente for falar do nosso ataque, a gente vai falar mais do ataque.
Só que também tem que pôr mérito na defesa dos Bills, e a nossa defesa também jogou muito bem. De novo, conseguiu parar o jogo corrido, que era uma coisa muito importante. Fez um trabalho bom no Taylor, como você colocou um post pra gente na segunda-feira no site. É uma defesa que a gente quer ver em campo mesmo, né? Fizeram um plano bem feito para enfrentar os Bills e conseguiram executar esse plano à perfeição, né? Nem sempre você consegue, na prática, aquilo que você planejou. A gente sabia que tinha que parar o jogo terrestre com o LeSean McCoy, e o LeSean McCoy não conseguiu correr, tirando uma corrida grande lá que ele conseguiu, ele foi contido o jogo inteiro. Sabíamos que Tyrod Taylor tinha que ser contido no pocket, e quando ele sai do pocket é quando ele mais causa problemas para a defesa. A gente só cedeu 1 jarda em corridas do Tyrod Taylor. Ele tentou correr 4 vezes, só correu para 1 jarda. Então, excepcional trabalho contendo ele também e pressionando o quarterback também, né? O Jabal Sheard, Chandler Jones e Rob Linkovich, principalmente, sempre encostaram nele, muitas vezes agarraram o Tyrod Taylor e não conseguiram completar o sack. Então, foi uma noite muito iluminada da nossa defesa mesmo. Foi um número baixo de sacks, 1,5 para essa defesa, mas que não mostra muito o que foi não a pressão, porque teve um sack que eu não sei como ele se livrou do Jones. O Sheard de novo voltou, o segundo jogo dele que ele voltou e está começando a entrar no ritmo de novo. Linkovich não perdeu naquela minha tese maluca de que ele precisa jogar muito, parece que ele está mantendo o nível de novo. Sem dúvida foi uma pressão boa, o meio da linha tá começando a me dar muito gosto, Sidney. Brown, o Weasley, teve uma saída do Weasley, cara, que não tem como, ele destrói o cara na frente dele e chega no Taylor. É impressionante, o meio da linha tá me deixando muito feliz, cara. O Weasley ele é tão explosivo, como a gente sempre fala, que mesmo quando ele não saca o quarterback ou não consegue o tackle no running back, ele consegue fazer o running back ter que alterar a sua rota. O cara tá previsto para correr por ali, ele é tão rápido que ele já tá no backfield, ele força o running back a voltar ou então a tentar desviar. Isso já quebra o ritmo do ataque, já facilita para outros jogadores da defesa chegarem. Então o Weasley tá jogando em alto nível, o que a gente espera mesmo de uma escolha de primeira rodada. O Malcolm Brown tá jogando bem também. A cada jogo ele tem mais snaps e vai melhor contra a corrida. E Alan Branch, Akiem Hicks, então todo mundo que está envolvido ali na linha defensiva está jogando em alto nível. Esse negócio que você falou do Weasley mudar o running back é uma coisa que a gente falou uns programas atrás, né? Que às vezes não dá um número pro cara. Se você for olhar no número, ele não tem um número absurdo. Porque ele força o número ir para outro jogador da defesa. Às vezes é um linebacker ou um defensive end que faz o tackle. Mas se a gente for ver na jogada, quem mudou todo o plano de jogo do ataque foi o jogador do meio ali que mudou toda a história. Pra gente ter uma ideia dessa defesa, Sidney, a gente tem aqui alguns tópicos onde ela é top 5 na NFL hoje. Em first down cedidos, ela é a 5ª melhor defesa. Lembrando que a gente tem aquele problema de third down. Então, mesmo assim, a gente é a 5ª melhor defesa cedendo first downs. Ela é a 4ª melhor defesa fazendo sacks no quarterback. De novo, se a gente for ver o quanto essa defesa chega no quarterback e não transforma isso em número, era pra gente estar muito melhor, mas já é 4ª melhor. Em jardas totais cedidas no jogo, é a 3ª melhor, mesmo tendo problemas em secundária, como às vezes a gente tem. E aí a gente é primeiro em jardas terrestres, como a gente já falou, esse time é muito bom parando corrida, e em pontos cedidos por jogo. É até interessante, porque nessa questão dos pontos cedidos, Sidney, se a gente pensar no nosso ataque aí antes dos problemas, a gente era um dos melhores ataques fazendo ponto. E tendo uma defesa que é a melhor, que não cede ponto, é time para ganhar Super Bowl mesmo, né? Porque você faz muito ponto e não toma. Esse time nosso, antes das lesões, era um time completo. Estava jogando em altíssimo nível em todas as fases da bola, e até que as lesões começaram a complicar principalmente o ataque. Mas essa defesa é uma defesa, sim, de calibre de Super Bowl. Essa defesa é melhor do que a defesa do ano passado, apesar de a gente ter o Reeves e o Brown lá de corner. Essa defesa é a melhor defesa, na minha opinião, no mínimo dos últimos 6 anos. Pelo menos desde quando eu acompanho o Patriots de uma forma mais fanática, assim, de 2008 para cá, 2007 para cá. Essa é uma das melhores defesas que eu já vi desse time, jogando bem em todos os setores. Então é uma defesa que pode sim jogar em alto nível e parar os melhores ataques da NFL nos playoffs. Para falar sobre isso, vamos entrar, a gente já falou um pouquinho da DL ali, da linha defensiva, vamos falar dos linebackers, que mais uma vez não teve Jimmy Collins, que tudo indica que volta contra os Broncos.
Até é bom aproveitar para falar que ele tá com essa doença maluca dele que fazem uns 15, 16 dias, até um pouquinho mais, que ele tá com esse problema. O que dizem agora é que ele já não está mais doente e que o problema dele agora é voltar fisicamente, recuperar a forma física dele, porque ele perdeu muito peso, essas coisas. Então o que indica é que contra os Broncos ele está de volta. Porém, a gente reclamou muito dos linebackers contra os Giants e até que, como a gente fala que esses caras ouvem nosso programa, o meio resolveu aparecer e fez um ótimo jogo dentro do que ele estava fazendo. Foi o melhor jogo dele fácil, né, cara? Sem dúvida, foi o melhor jogo não só em número de snaps, né, que ele participou mais, mas também em qualidade. Ele sozinho, praticamente, ele acabou com 2 drives dos Bills, né? Fez um tackle sensacional atrás da linha de scrimmage no LeSean McCoy e desviou um passe também numa terceira descida. Eu não sei, algumas pessoas ouviram a gente falar isso ontem no Abre o Jogo. Essa lesão do meio que ele teve no tendão patelar, ele é uma lesão que você leva 6 a 8 meses para voltar a treinar, só que é uma lesão que ela precisa de 1 ano, até 1 ano a 2 meses para você voltar à sua forma, à sua melhor forma, digamos assim. Então, apesar de o meio ter voltado, ter feito training camp, ter jogado nos primeiros jogos, ele visivelmente não estava 100%. E a impressão que a gente tem agora é que ele está se aproximando da melhor forma física. Ele vem jogando mais minutos por jogo, ele vem sendo mais importante, e se isso realmente tiver certo, né, se for uma questão só de condicionamento físico, tudo indica que o meio vai chegar nos playoffs voando aí. E é o que a gente precisava, né? A gente falava aqui com Collins, Hightower também excepcionais. O nosso problema era esse terceiro linebacker. Se o meio resolver jogar igual ele jogou, se ele resolver aparecer, é um trio perfeito de linebackers que a gente tem. Tem linebacker para tudo aí, tem linebacker para blitz, tem linebacker para parar poucas jardas, tem linebacker para marcar jogador recebedor. Então, assim, mais um pouco, melhora ainda mais essa defesa que a gente tem. Essa defesa tá, como a gente fala, tá pegando no tranco, parece, né? Cada joguinho ela tá um pouquinho melhor, tá melhorando. Inclusive a secundária, que teve mais um jogo interessante, mais um jogo bom e mais um jogo bom do Butler, né? Segunda semana seguida que o Butler consegue simplesmente apagar um dos melhores recebedores da NFL, né? Apagar talvez seja forte, porque contra o Giants o Beckham conseguiu uma recepção sensacional lá de 80 jardas, mas não fez mais nada no jogo. E ontem o Sammy Watkins, que veio dando trabalho a todo mundo nessa NFL, conseguiu apenas 2 recepções. Então, muitas vezes o Tyrod Taylor nem olhava pro Watkins, que sabia que ele não estava livre. Então, mais uma partida muito sólida do Butler e mais um bom jogo da secundária, né? Mais um ótimo jogo. Chung teve um jogo bom de novo, ele sofreu um pouquinho com o Chris Hogan, teve momentos ali que deixou ele um pouco livre, mas de novo, e uma outra coisa interessante, ele jogou como slot corner dessa vez, no lugar do Coleman, que não pôde jogar. O Chung tá sendo um ótimo coringa, né, cara? Tem hora que ele atua como safety, tem hora que ele atua como linebacker, tem a hora agora como slot corner. Ele tá resolvendo problemas nessa secundária de posicionamento, né? E com a ausência do Coleman, na semana passada contra os Giants, a gente colocou o Rashaan Melvin e ele foi queimado seguidamente pelo Eli Manning. Então, dessa vez, o Bill Belichick resolveu mudar um pouco, colocou o Chung jogando de slot corner e colocou o Tavon Wilson jogando na função que seria do Chung. Aquele safety ali mais próximo da linha de scrimmage, marcando tight ends, até running backs. E o Tavon Wilson fez, acho, um dos melhores jogos que eu lembro dele com a camisa dos Patriots, né? Que ele é sempre aquele cara que entra em situações de dime, com 6 defensive backs ali, nunca tem muito destaque. Achei que ele foi bem ontem, fez uns tackles importantes, e o Chung voltou a sofrer um pouco saindo dessa posição em que ele se achou, né? Que é ali mais próximo da linha. Mas eu acredito que isso não é um plano definitivo para ele. Quando o Coleman voltar, ele vai colocar o Coleman nessa posição e vai voltar o Chung para onde ele tem jogado bem. E além do Tavon Wilson, teve uma hora também que, alguns momentos, aliás, o Harmon voltou, ele também é um cara que sempre entra ali como um safety, e teve um passe que o Chung desviou, que era para ser touchdown, que quase que o Harmon intercepta mais uma, cara. O Harmon, daqui a pouco, ele entra só para interceptar, a hora que precisa interceptar, põe ele. Quase que consegue, e tá sendo interessante essas trocas aí, e eu digo que o Chung tá sendo um jogador essencial para essa secundária. Como eu disse, ele tá sendo um coringa muito importante pra gente, atuando em diferentes posições aí. Não é 100% perfeito, mas é melhor do que quem tava, igual você falou, foi melhor que o Melvin. Então já foi uma solução melhor para o que eles acharam para esse jogo. Tom Brady with an interesting audible right out the gate. Rex Ryan
Pra gente terminar essa defesa, Sidney, vamos falar o que a gente está sempre falando aqui, que é essa atuação dela contra o third down. E nesse jogo foi um dos melhores de novo. Conseguiu, contra os Giants tinha tido uma porcentagem muito alta. Dessa vez caiu de novo. 20% só dos third downs cedidos pro Buffalo Bills. Mais um jogo, tá tendo alguns altos e baixos nessa questão, mas conseguiu de novo parar um ataque aí que foi travado, né, para nossa defesa. Muito bom. Nas 15 terceiras descidas dos Bills no jogo, eles só conseguiram converter 3, com 20%, como você falou. E algumas delas foram bem curtas, assim, teve terceira para 1, terceira para 3, que eles não conseguiram converter. Então, quando você não cede uma terceira descida, principalmente uma terceira descida curta, isso dá muita moral para a defesa, já baixa a bola do ataque, né? Ajuda a mudar um pouco o momento do jogo, e é isso que a gente precisa e que vai precisar nessa fase final aí da temporada. É o famoso aqui não, né? Exatamente. Tom Brady with an interesting audible right out the gate. Os jogos passam, Sidney, e as coisas vão ficando diferentes, né? No começo a gente falava bem do ataque e reclamava da defesa. Agora é um episódio que a gente está falando, acabamos de falar otimamente bem da defesa e temos como reclamar do nosso ataque, sim. Mais um jogo enroscado, méritos pro Rex Ryan dessa vez, porque ele conseguiu travar o nosso ataque, né, cara? Eu vi muita gente elogiando que o plano de jogo dos Bills foi sensacional. Eu não achei assim um plano tão sensacional. Eu achei que eles executaram muito bem e a gente teve muito problema de execução e de comunicação, principalmente na linha ofensiva. Uma linha ofensiva é tudo para um ataque, né? Se você não consegue abrir para o running back, você não consegue proteger o quarterback, o seu ataque não vai pontuar. E foi isso que aconteceu ontem. Tom Brady, em nenhum momento ele se sentiu confortável no pocket. Até a gente elogiou que ele se livra muito rápido da bola, na casa dos 2 segundos. Nem isso ele teve ontem na maioria do jogo. Levou muita paulada. Chegou um momento ali, eu não sei a conta total, mas já eram 15 hits que ele tinha levado lá no segundo tempo. Então é muito preocupante isso para um quarterback da idade dele, né? Não tá levando tanta paulada assim. Então a gente precisa urgentemente resolver essa questão da linha ofensiva. Eu sei que tem lesões aí, tem gente que tá voltando, ainda não tá 100%, mas tem que achar uma solução, porque desse jeito a gente vai ter problemas. O plano de jogo dos Bills foi simples e foi inteligente. Eles estão com um problema na OL, vamos pressionar essa OL. Basicamente foi isso que eles fizeram e fizeram bem. Isso que é a questão, né? Não é... Porque identificar isso não precisa ser gênio, nós aqui estamos identificando. Agora, você conseguir pôr em prática o seu plano é outra história. E foi o que eles conseguiram fazer. Usaram muito a blitz, muitas mesmo. Como você falou, o Brady toda a jogada quase ele relava. E os caras aproveitaram também. Tinha opção, tinha oportunidade de relar no Brady, os caras jogavam ele no chão. E essa questão dele soltar a bola rápida, ele continuou soltando, só que sem qualidade daí, né? Ele não conseguiu olhar, ele não conseguiu escolher muito bem para quem ele ia soltar. Eu vi até no nosso Twitter hoje a gente colocou que o próprio Brady falou que teve momentos que ele simplesmente pegava a bola e se livrava dela o mais rápido possível. Porque não tinha como, não tinha tempo. A OL jogou muito mal, a gente tinha falado semana passada que contra os Giants tinha sido um jogo ruim, mas esse foi pior ainda. E o que mais me preocupa, Sidney, é que com o Cannon e o Vollmer de volta e o Stork como center, como foi contra os Bills, não tem muito mais o que fazer, né? Não tem muito o que esperar além disso, né? Jogar com o retorno do Stork, do Vollmer e do Cannon. Eu quero acreditar que o Vollmer e o Cannon não estejam 100%. Foi o primeiro jogo deles depois de voltar de lesão, então é de se esperar que eles sintam um pouco. Mas essa OL precisa melhorar, cara. A gente tem que achar uma forma. A gente teve muito problema de comunicação ontem. Às vezes os Bills ameaçavam blitz, mas vinham só com 3 para pressão e os 3 conseguiam chegar no Brady. Então, muitas vezes o Cannon ficou sem saber o que fazer, não bloqueou ninguém. Não sei se eles foram mal preparados durante essa semana para os Bills ou se foi uma questão realmente física, mas eles têm que melhorar muito para a próxima semana. Eu também acho isso. O que eu percebi, talvez eu esteja errado, mas o que eu senti foi que tanto o Cannon quanto o Vollmer, principalmente o Vollmer, eles estão sem ritmo de novo. Naquela violência que vinha a DL dos caras, a blitz, a velocidade que eles vinham. Teve jogada que o Vollmer olhou. Tipo, a hora que ele viu assim, nossa, já foi, já pegaram o Brady. Já aconteceu a jogada, não deu tempo nem do corpo dele reagir, sabe? O cérebro tava recebendo a informação, mas o corpo não reagia. E isso provavelmente é por ter ficado um tempo fora.
Então a torcida realmente é que seja isso, que eles precisem de ritmo e que eles voltem ao normal. Porque, como eu falei, a gente só tem aí o Trey Jackson para voltar agora. Não tem muito mais o que resolver. E o problema não foi bem tanto nos guards, foi mais nas pontas. Então, nas pontas é o que a gente tem mesmo, não adianta. O próprio Stork, no começo do jogo, o Andrews começou como center, fez alguma bobeirinha ou outra e trocaram para o Stork. O Stork voltou como center. Acho que é até legal a gente falar isso. Eu não acho que foi pelos erros do Andrews, né? Eu acho que foi mesmo pela pressão que tava. Foi assim, vamos tentar voltar o Stork pro lugar dele para ver se melhora, né? A gente sempre fala aqui que o Bill Belichick está fazendo um revezamento dessa linha ofensiva desde o início da temporada. Durante o mesmo jogo, a gente vê, às vezes, 4, 5 combinações diferentes de OL. Então, ele fez mais isso ontem. Agora, uma crítica que eu faço é que o Cameron Fleming, que assumiu na fogueira, digamos assim, quando a gente perdeu o Solder, perdeu o Volmer, perdeu o Cannon, ele jogou bem nas últimas partidas. Era um medo que a gente tinha, né? Porque ele nunca tinha sido testado de left tackle. E ele segurou relativamente bem a bronca. Ontem, quando o Cannon começou a sofrer e começou a ser batido toda hora, na minha opinião, era pro Belichick ter jogado o Volmer para left tackle e ter colocado o Fleming. Ou colocar o Fleming de left tackle mesmo, já que ele já jogou pelo menos 2 jogos assim. Então, eu só não entendi porque eles mantiveram tanto tempo o Cannon se ele não estava conseguindo segurar ninguém que vinha pela direção dele. Isso leva, como a gente falou, é totalmente ligada ao quanto e como o Brady joga. Mais uma vez, ele não teve tempo nenhum e isso afetou totalmente a mira dele, tempo dele escolher para quem ele vai lançar. Teve uma tentativa de um screen pass que ele nem tentou, ele jogou a bola no chão. Ele tá dando para ver que ele tá meio... ele está frustrado com a atuação da OL e a gente até viu ele dando umas broncas nervosas na galera ali, né? Poucas vezes eu vi ele tão incisivo, assim, digamos assim, numa bronca com a OL, pedindo para os jogadores terem orgulho, um pouco mais de orgulho quando fossem jogar. Então ele tentou mexer com o brilho dos caras mesmo. E quando você tá numa noite dessa, como você falou, ele não consegue um ritmo e tal, a OL não segura, você precisa de recebedores que se livrem rapidamente da marcação. E os 2 caras que faziam isso de forma mais rápida no nosso elenco estão fora, pelo menos da temporada regular, que eram o Dion Lewis e o Julian Edelman. Então, sem eles 2, o único cara que conseguia se livrar relativamente rápido da cobertura era o Amendola ontem. Então, ficou uma coisa muito focada no Amendola, Gronk muito bem marcado, Lafell sumido. Inclusive, eu não entendi porque o Dobson teve preferência em cima do Lafell no começo do jogo. Várias oportunidades que a gente ia com 2 recebedores. Era Amendola e Dobson e o Lafell no banco. Não sei se tem algum problema físico aí, não entendi. Depois o Lafell voltou mais pro jogo, principalmente com a lesão do Dobson. Então esse pessoal precisa se livrar rapidamente da marcação, porque em caso de OL ele continuar jogando assim, né? Sem dúvida. Essa questão do Amendola é bem o que você falou, né? A gente não tem muito mais, é o que a gente falou já em episódios passados também, que marcar o ataque do Brady, do ataque dos Patriots é complicado porque a gente tem muita força. Então é o tal do cobertor curto que eu sempre gosto de falar. Ou a nossa perna ficou menor ou o cobertor ficou maior agora, né? Porque não tá tendo muito mais o que a defesa sentir medo. O Lewis não tá mais lá e o Edelman não tá, então basicamente eles têm que se preocupar com o Gronk e se preocupar com o Amendola, que vai ser o cara do passe rápido. É basicamente isso que eles fizeram. Mas mesmo assim, o Amendola conseguiu um jogo muito bom. Assumiu esse espaço, né, cara? 9 recepções para 117 jardas. Aquela recepção que ele teve longa foi muito... daria para trocar o número dele ali por 11 tranquilo naquela imagem, né? Foi bem uma rotinha ali que Edelman sempre faz e consegue espaços, né? Ele, como substituto natural do Edelman, deu conta do recado, mas a gente precisa de mais alguém. A gente precisa de... O Dobson complicou agora, né? Pelo jeito que ele saiu de campo ontem, eu acho que ele não volta essa temporada. Não vi notícia ainda definitiva, mas não conseguia nem andar. Então a gente vai ter que ir de Lafell, Amendola e Chris Harper, né? Que era o cara que estava no practice squad, nosso herói da pré-temporada. Vai ter que assumir aí, a não ser que o Christian Martin também volte, né? Que tá lesionado. Então, estamos limitados realmente em termos de wide receiver. O Gronk tá apanhando muito todo jogo. Você vê que ele não consegue sair da linha de scrimmage sem 2 jogadores dos Bills baterem nele, literalmente. Então tá sendo muito desgastante fisicamente esses jogos para o Gronk. Alguém tem que aparecer para chamar mais a atenção da defesa e liberar um pouco para ele. Aproveitando, vamos até falar um pouquinho do Gronk, que ele teve 2 jogos bem apagados. Dá para ver, a gente até viu no dentro do campo, ele tá sobrecarregado, vamos dizer assim.
ele tem que ajudar o L, ele tem que ser o cara que vai fazer a diferença, sendo que na verdade ele é o cara que todo mundo tá querendo marcar, que como você disse, tem 2 caras em cima dele. Isso não bastasse o tanto de falta que fazem nele, né? Não existe falta no Gronk, né? Pode fazer o que quiser com o Gronk que o juiz não vai dar. O que não pode é ele ficar frustrado, né? Dele achar que, tipo, puta, não tá dando pra jogar. Então, o Gronk tem que tirar forças dentro dele mesmo, e isso a gente sabe que ele tem muita, se ele resolver aplicar a força dele, mas ele tem que conseguir aparecer também. Esse momento é dele aparecer, precisamos dele. E além dele, esses caras, vamos dizer, secundários aí, que também vão ter que aparecer, porque não vai dar pra ficar tudo na mão do Amendola, tudo na mão do Gronk. O Harper conseguiu um catch lindo nesse jogo que foi anulado por uma falta do Cannon. Mas beleza, ele tem que aparecer. O Scott Chandler, será que a gente pôs muita coisa nele? Será que a gente acreditou muito nele, CJ? Uma recepção para 3 jardas nesse jogo, cara. O Chandler é um cara que tem que fazer diferença, ele tem que ser um matchup importantíssimo ali nas pontas, né? Pelo menos para dividir a atenção do linebacker e safety com o Gronk, né? Nem isso ele tá conseguindo fazer muito. No começo eu achava que era uma questão de plano de jogo, que o adversário não favorecia, que em determinadas semanas o Belichick ia colocar o Chandler numa função mais importante, mas a gente já vai na semana 11 e ele não conseguiu essa explosão que a gente esperava ainda, né? Não sei se a gente realmente esperou demais dele, levando em conta que ele sempre tinha sucesso contra os Patriots, né, jogando pelos Bills, mas a gente vai precisar desses caras aí, não vai chegar ninguém de alto nível de fora agora, no meio da temporada. Tom Brady with an interesting audible right out the gate. Pra gente terminar esse ataque, CJ, vamos falar do jogo terrestre. A gente continua não entendendo por que forçar tanto esse jogo no Blount. Ele é um jogador bom, ele é um jogador explosivo, mas ele não consegue produzir tanta coisa assim. Foram poucas tentativas com o White, com o Bolden. Uma delas até virou touchdown, que foi uma coisa que para mim faltou muito ontem. Os Bills vinham com muita blitz, era muito um jogo forçado pelo meio ali, que tinha que tentar esses passes curtinhos pro lado, pro running back, né? E foi quando funcionou no touchdown. Só que o Blount não é de fazer isso aí, né, cara? Não é dele. Esse, por exemplo, o jogo de ontem era um jogo pro Lewis destruir, né? Que era pra ele cair dos lados aí, receber essa bola e ir embora, como a gente viu ele fazer diversas vezes. Mas se você não tem o Blount que funciona, pelo menos tenta com o White ou então com o Bolden. Mas não está sendo usado, né, CJ? Tá muito estranho como eles estão olhando esse jogo corrido com o Blount, né? Se você olhar bem, o Blount teve muito sucesso quando ele tinha outro running back que carregava o piano durante boa parte da partida, ia cansando a defesa, e no final do jogo, a gente normalmente com o placar adiantado, ele entrava, pegava a defesa mais cansada e entrava lá para conseguir... Blount Force, né? Exatamente, Blount Force. Ele, desde o início, ele não está conseguindo, e principalmente por conta da nossa linha ofensiva também. O Blount não é como o Lewis ou o White, que se o cara vem no tackle, ele corta para o lado e consegue engrenar de novo. O Blount, a gente sempre fala isso aqui, ele precisa dar 2, 3 passos para poder engrenar. E quando ele é desafiado logo na linha de scrimmage, como a gente viu muito ontem, ele tem que cortar para o lado logo na linha, ele não consegue embalar. Então ele ganha 1 jarda, 2 jardas, e isso aí não leva nenhum ataque para frente. Então, se isso não estava funcionando, é como você disse, tinha que ter testado um pouco mais o White ontem. Nos poucos snaps que o White foi usado, né, teve atenção, digamos assim, do ataque, ele conseguiu produzir, teve 2 touchdowns, o Bolden também. Então, tem que dividir um pouco mais essa carga com o Blount e ser um pouco mais criativo, né? A gente está cansado também de ver a gente precisando terceira para 1, terceira para 2 e correr pelo meio com o Blount, e nunca dá certo isso. O McDaniels não muda essa jogada, não chama o play action, não faz uma corrida diferente, um pouco de alguma coisa fake ali para desviar a atenção da defesa, sempre corre pelo meio com o Blount, bate na parede e volta. Então essas coisas eles têm que repensar um pouquinho. E os números mostram também isso, Sidney. Olha que interessante que a gente levantou aqui. Se a gente pegar pela nossa percepção do jogo, o Blount não conseguiu fazer nada e o McCoy pro lado dos Bills foi um problema. Só que quando a gente vai ver os números, na hora que a gente tira os números desses 2 jogadores, na verdade a gente soma com a participação de todos os running backs do ataque, tanto do Bills quanto dos Patriots, o número entrega. Os Bills tiveram 3,1 jardas por média de corrida e os Patriots tiveram 3,9. A gente correu melhor do que eles. Só que, como eu disse, na percepção não parece.
Porque a gente olha Blount e McCoy, que são os dois caras que realmente jogaram ali, que tiveram mais oportunidades. Quando você pega o número geral, olha a diferença que o James White fez nesse jogo. Porque é ele que levantou essa média aí, com certeza, porque o Blount não foi, a média do Blount não foi boa. Então não é só de percepção, não é só de estratégia, é em números também, que não forçar tudo no Blount é importante, né, cara? Exatamente. O James White teve uma média de 7 jardas por corrida, que é boa, apesar de só serem 2 corridas. E o Bolden teve 4 corridas para 15 jardas. Então foram só 6 corridas, mas todas as corridas desses dois jogadores com uma média melhor do que a do Blount. Então, que é o que levantou a média geral. Jogou a média geral melhor que a dos Bills. Nenhum dos dois nenhum dos dois times teve uma boa média, mas a nossa ainda conseguiu ser melhor do que a dele pelas corridas do White e do Bolden. Tom Brady with an interesting audible right out the gate. Bom, vamos lá, Sidney. Pra gente, igual a gente tá fazendo aqui toda semana, a gente já explicou pra vocês, a gente vai dar mais uma olhada de como que tá essa situação pros playoffs. Foi uma semana quase que perfeita pra gente, né, cara? Porque os times que são diretamente ligados aos Patriots nesse momento, quase todos eles perderam. Bills perdeu pra gente, os Dolphins perderam e os Jets perderam. Então na NFC East foi perfeito, a gente não podia querer nada melhor. O Cardinals foi lá e ganhou do Bengals. Então o Bengals só tem 2 derrotas enquanto a gente continua invicto. Só faltou o Broncos perder, que por pouco quase que não perde. Mas mesmo assim, a nossa situação é muito boa nesse momento, né? Nós temos 2 jogos de vantagem sobre os... A divisão já tá... Pode assinar aí, dar o troféu para os Patriots, que a AFC East é nossa já. Temos 5 jogos de vantagem e 6 rodadas restantes. Então, só uma tragédia aí, um desastre para perdermos a divisão. E na corrida pela folga na primeira rodada dos playoffs, a gente tá muito bem também, pois temos 2 jogos de vantagem sobre Broncos e Bengals. Então, é uma folga assim que dá para você trabalhar com ela em termos de analisar como é que esse elenco tá, em termos de lesões também, o que é que você pode fazer, porque eu começo a defender a tese que a gente tem que começar a pensar em janeiro agora. Não adianta ficar pensando em temporada invicta, em 16-0 e chegar com todo mundo esfolado nos playoffs. A gente tá no limite do que um time pode aguentar de lesões e jogar em alto nível. A gente já está sentindo que está caindo o rendimento. Então acho que é hora de começar a pensar para janeiro e essa folga nos permite poupar alguém aí nesses jogos que virão. Aí a gente entra numa outra questão. Igual você falou, Broncos e Bengals já tem 2 derrotas. E a gente não tem, então a gente está 2 jogos na frente deles. Como a gente lembrou episódios atrás, os dois vão jogar um contra o outro. Então, ou Broncos ou Bengals vão ter pelo menos 3 derrotas, isso é certeza, a não ser que eles consigam empatar esse jogo, que é muito difícil. Então, nessa questão de poupar, a gente pode ter 2 opções muito interessantes aí. Que seria poupar contra os Broncos já, que é uma opção, porque, querendo ou não, eles estão com quarterback reserva, não está jogando mal, mas é uma questão aí que pode ser a se pensar. Ou a gente tentar mais o jogo contra os Broncos, tentar vencer esse jogo porque é um adversário direto. Então tentar deixar o Broncos com 3 derrotas e a gente basicamente garantir essa seed aí nos playoffs. E talvez perder para o Eagles, Sidney, porque como a gente falou, é o melhor time para a gente perder agora, porque é um NFC. Seria uma questão interessante aí também, né? Tem só uma coisinha que eu gostaria que o pessoal pensasse um pouco, né? Como você disse, a gente tem 2 jogos de vantagem, a gente, com uma derrota, se a gente terminar essa temporada com uma derrota, a gente vai ter a melhor campanha da conferência, e se a gente terminar com 2 derrotas, a gente garante pelo menos uma folga na primeira rodada dos playoffs, que como você disse, Broncos e Bengals, um dos 2 vai ter 3 derrotas. A questão é o seguinte, é lógico que em tese, se for para perder de Broncos ou de Eagles, é melhor perder dos Eagles, que é um time da outra divisão, não influencia no nosso critério de desempate. A questão é, ontem contra os Bills, Tom Brady levou pelo menos 15 hits, alguns deles muito fortes. Vocês querem Tom Brady enfrentando aquela DL dos Broncos com o DeMarcus Ware e com o Von Miller, com a OL nossa, do jeito que tá jogando agora? Um hit desse, pegando em cheio nele, pode tirar Brady da temporada e acabou a temporada pro time inteiro.
Então, a não ser que essa OL melhore muito para a próxima semana, eu acho um perigo você colocar Brady para jogar essa partida. É lógico que ele vai jogar, o Bill Belichick não vai poupar o Brady agora. Mas eu tô com medo de ver ele enfrentando essa defesa dos Broncos, que é líder em sacks da NFL, com essa nossa OL. Se ele continuar apanhando desse jeito, a gente tem que lembrar que ele já tem 38 anos de idade, né? Um hit desse bem feito, bem encaixado, pode tirar ele da temporada. Então, não adianta você forçar agora também, porque é um jogo de conferência, e perder o cara pro resto da temporada. Para! Primeiro a gente levantou a polêmica de perder pros Giants. E agora a gente quer falar que seria interessante ir com Garoppolo contra Broncos? É isso, João Clever? Não, eu só tô colocando... Eu só queria que o pessoal refletisse um pouco, assim, esse jogo dos Broncos semana que vem, se a OL não melhorar bastante, a gente vai ver Brady apanhando muito e ninguém quer isso, eu tenho certeza. Não, lógico, eu tô levantando a brincadeira aqui, mas é se pensar assim, cara. Não vai tirar o Brady desse jogo, é lógico, mas eu acho que é hora de começar, pelo menos, a poupar alguns jogadores. Nosso principal wide receiver que está disponível hoje está baleado, a gente não sabe a gravidade da lesão, pode ser que a gente nem possa contar com a Amendola, então nossa linha ofensiva toda quebrada também, então tem que pensar isso, e vale a pena ir com tudo agora, botar todo mundo para forçar, mesmo quem está sem estar 100%, e depois pagar o preço lá na frente, né? Não, eu tomei todos os xingos do Giants, esse vai ficar pra você, não vai ser meu, não. Eu só tô levantando a hipótese, assim, quero que o pessoal reflita se eles querem ver Brady enfrentando essa defesa dos Broncos e levando 15 hits contra Von Miller e contra DeMarcus Ware. Eu tenho meus receios aí. Então, em vez de o último Brady Manning, porque seria o Rottweiler e Garoppolo. Eu acho que a gente precisa de uma bye week daqui pro final da temporada, e que se essa bye week for só apenas a semana 17, pode ser tarde demais para recuperar alguns jogadores. Então, é um problema do Belichick, ele vai ter que administrar isso aí. Como você falou, é quase certeza que não vai acontecer, mas não é tá lunático, não. Eu não acharia, eu não ficaria, o que eu quero dizer assim, resumindo, eu não ficaria chateado se o Bill Belichick resolvesse poupar metade do time agora contra os Broncos, pensando em esse pessoal chegar saudável na reta final e ir pros playoffs. Bom, a gente vai falar do nosso pré-jogo no domingo, muito mais sobre Broncos, sobre os matchups, tudo que vai acontecer. Então, acompanhe com a gente lá no YouTube. Bom, então é isso, gente. Ficamos com mais um episódio. Deixa eu pôr o Sidney pra dormir, porque ele tá meio lunático com essa conspiração dele de Garoppolo e Rottweiler. É melhor a gente parar por aqui antes que ele queira fazer coisas mais importantes nesse time. Mas é isso aí, gente. Tirando a brincadeira, a gente vem aqui pra tentar levantar hipóteses e coisas estratégicas que podem acontecer. Provavelmente não vão acontecer, como a gente falou, mas a gente tá no nosso direito e a gente gosta de pensar em todas as opções, né, Cid? Exatamente. E uma última notícia aqui que acabei de ler enquanto a gente tá gravando, né? O Danny Amendola torceu o joelho, então ele não deve perder muito tempo, mas não tem como garantir que ele vai jogar essa semana. Ele tá naquele day-to-day que eles chamam, né? Vai ser avaliado a cada dia para ver como é que ele tá. E Dobson não confirmaram ainda, mas tudo indica que ele vai ficar um bom tempo de fora. Apesar do raio-x da perna ter dado negativo para fratura, assim, do jeito que ele saiu de campo, indica que ele vai perder um bom tempo. Então, já estamos começando a poupar jogadores ainda mais. Involuntariamente. Vamos ver o que vai ser esse Patriots e Broncos. A gente só resta esperar o domingo e ver o que vai acontecer. CJ, obrigado por mais uma. Até mais, galera. Valeu, pessoal. Um abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore it.